Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV desse sábado, 30 de julho. Bandidos usam explosivo e fazem reféns durante um assalto a uma agência bancária no Pará. Uma menina de 6 anos morre baleada na Grande São Paulo. O carro que ela estava com o pai foi atacado por bandidos que atiraram 14 vezes. Uma entrevista exclusiva com a mulher que foi mantida pelo marido por 17 anos em cárcere privado com os 2 filhos no Rio de Janeiro. Ficava sem comida, sem água e apanhado, os filhos também amarrados, apanhava de fio e enforcava a gente também. Em Belo Horizonte, a polícia prendeu o homem que matou e enterrou num depósito o corpo da ex-companheira. E você vai ver também. Uma feira em São Paulo mostra produtos e equipamentos inovadores que prometem mais saúde e beleza para todo mundo. É agora no Brasil TV. A gente começa o Brasil TV com informações sobre a madrugada de terror em Ipixuna, no interior do Pará. Bandidos explodiram uma agência bancária e fizeram moradores reféns. A Polícia Rodoviária Federal e as polícias civil e militar passaram o dia fazendo buscas para encontrar os criminosos. A Fábia Cepeda acompanha. A Polícia Rodoviária Federal e as polícias civil e militar do Pará fazem buscas na cidade e na zona rural para encontrar os criminosos. Eles atacaram uma agência bancária por volta de 1 da madrugada de hoje. De acordo com a polícia, a ação durou pouco mais de 1 hora. Os assaltantes usaram explosivos e detonaram os 2 caixas eletrônicos e um cofre. O local ficou completamente destruído. Testemunhas disseram à polícia que várias pessoas que estavam em uma lanchonete próxima da agência foram mantidas reféns durante o assalto. Uma viatura da Guarda Municipal foi atacada. Um guarda ficou ferido e foi socorrido para o hospital. A Polícia Militar suspeita que mais de 10 pessoas tenham participado do ataque. O grupo conseguiu fugir. Ainda não se sabe quanto eles conseguiram levar. Não é a primeira vez que a cidade é alvo de criminosos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o último ataque aconteceu em 1º de dezembro de 2020. Ipixuna tem pouco mais de 60 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE. Os moradores ficaram muito assustados. Fábia Cepeda, para o Brasil TV. Uma criança de 6 anos morreu baleada dentro do carro do pai em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Os bandidos atiraram pelo menos 14 vezes contra o veículo. O pai da menina está internado. Alfredo Pérez. A investigação preliminar da Polícia Civil aponta para o crime de execução, já que o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, é praticamente descartado em função da quantidade de tiros e da dinâmica dos fatos. A motivação segue sendo investigada. O crime aconteceu ontem, por volta das 11 horas da noite. Evandro Machado, de 36 anos, estava acompanhado de sua filha, Helena Guimarães, de 6 anos, quando os 2 foram baleados dentro do carro. As testemunhas dizem que ouviram os barulhos de tiro e, na sequência, um carro disparou. Helena foi levada ao Hospital Infantil de Barueri, mas não resistiu aos ferimentos. O pai dela, que é um comerciante que não tem antecedentes criminais, também está internado, mas o estado de saúde dele não foi informado. A Polícia Civil tenta imagens de câmeras de segurança e a investigação segue aqui, no 1º Distrito Policial de Carapicuíba. Alfredo Pérez, para o Brasil TV. Ana Paula. A polícia do Rio prendeu o homem acusado de matar a ex-companheira na terça-feira. Nós mostramos esse caso aqui no Brasil TV. A Luana Alves tem as informações. Oi, Ana Paula. Pois é, foi transferido hoje pela manhã para o presídio de Benfica, na zona norte da cidade, o Flávio Fonseca, de 36 anos. Ele que passou a noite aqui na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Segundo as investigações da Polícia Civil, Flávio é acusado de matar a facadas a ex-companheira Letícia Dias Santana, de 27 anos. O crime aconteceu na última terça-feira em Piratininga. Letícia tinha uma medida protetiva contra o Flávio, chegou a se mudar de bairro para ter o máximo de distância possível do seu agressor. Ela se mudou de Piratininga para Itaipu, 2 bairros aqui de Niterói, da região metropolitana, mas as medidas adotadas aí por ela não foram suficientes para salvar a sua vida. Ela precisou ir até a casa do Flávio, em Piratininga, porque eles tinham 2 filhos, de 3 e 5 anos, mas era o Flávio que tinha a guarda das crianças, porque ele havia alegado à justiça que a Letícia batia nos filhos
portanto, conseguiu a guarda. Ela foi até lá, eles brigaram, discutiram e ele a agrediu. Ela fugiu do Flávio, chegou a buscar ajuda na Associação de Moradores Amigos Beira Lagoa, lá em Piratininga, mas não deu tempo, o Flávio foi atrás dela e a matou a facadas. O enterro do corpo da Letícia aconteceu essa semana e os familiares, muito abalados, comentaram que essa era uma tragédia anunciada, porque constantemente o Flávio a ameaçava dizendo que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Portanto, preso, transferido, agora vai responder aí por feminicídio. A gente tentou contato com a defesa do Flávio Fonseca, mas nossa produção não conseguiu retorno. A Polícia Civil agora vai concluir as investigações desse inquérito, mais um inquérito sobre feminicídio no estado do Rio de Janeiro. Ana Paula. E também no Rio, a mulher que ficou 17 anos em cárcere privado com os filhos falou com exclusividade para o produtor da TV Globo, Jefferson Monteiro. O marido dela foi preso na quinta-feira depois de uma denúncia anônima à Polícia Militar. A mulher de 40 anos falou pela primeira vez sobre o tempo de horror que esteve junto com os 2 filhos ao lado do marido, Luiz Antônio Santos Silva, que está preso. Ficava sem comida, sem água e apanhando, os filhos também amarrados, apanhava de fio e enforcava a gente também. E não tinha televisão, e a gente ficava no som muito alto, uma música alta no ouvido e as pessoas gritando. Na entrevista para o produtor Jefferson Monteiro, a mulher contou também que era praticamente impossível pedir ajuda aos vizinhos. Eu chamava, gritava, só que o vizinho falava que não conseguia escutar. Ninguém conseguia ouvir. Eu só conseguia o celular, o telefone da minha irmã, tem um L do som. Aí só que perdeu um contato que ele tirou um chip. Aí depois eu anotei o número dela, passei pra vizinha, aí a vizinha conseguiu contato com ela. Isso há pouco tempo. Ela, a filha de 22 anos e o filho de 19 tiveram alta ontem à noite do hospital. Eles foram encontrados subnutridos e numa condição desumana. Os jovens nunca tiveram contato com ninguém, além do pai e da mãe. Os 3 estão morando na casa de parentes. Luiz Antônio Santos Silva vai passar por audiência de custódia hoje à tarde. Ele está preso em flagrante por tortura, cárcere privado, sequestro e maus tratos. A justiça vai decidir se transforma a prisão em preventiva. Luiz Antônio disse que queria proteger os filhos, que, segundo ele, teriam alguma deficiência intelectual, mas a polícia desconfia dessa versão. Em Belo Horizonte, a polícia prendeu o homem que matou a ex-companheira e enterrou o corpo dela num depósito. Luciana Mussi. Oi, Ana. José de Paula Vieira, de 60 anos, suspeito de matar e enterrar a companheira Regina Soares, de 55, foi preso em Caratinga, na região leste de Minas Gerais. O corpo dela foi enterrado em um depósito no bairro Glória, região noroeste de Belo Horizonte, e foi encontrado no último dia 23. Ele morava e trabalhava no local. De acordo com a família, os dois se relacionavam há pouco mais de um mês. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia recebeu uma ligação anônima informando que um suspeito procurado pela justiça por homicídio estava na cidade. Os militares foram até o local indicado e encontraram José de Paula. Ele foi preso e levado para a delegacia da cidade. A família de Regina Soares disse que ela estava desaparecida desde o dia 16 de julho. Um sobrinho dela tentava localizar a tia e 7 dias depois encontrou o corpo e chamou a polícia. De acordo com a PM, o suspeito já foi condenado por homicídio contra uma ex-mulher em 2000. E o número de prisões de devedores de pensão alimentícia aumentou nos 3 maiores estados do sudeste do país. A separação do ex-marido e a falta de pagamento da pensão exigiram adaptações na vida desta mulher e da filha. Eu tive que mudar o plano de saúde, tive que cortar a natação, tive que cortar o lazer. Eu não sou obrigada a arcar com todas as despesas da filha que é minha e dele. Por lei, após a separação, o sustento dos filhos é responsabilidade dos dois e quem deixa de pagar pensão pode até ser preso. Realidade que tem afetado cada vez mais famílias em todo o país. Em alguns estados, o número de prisões por falta de pagamento de pensão neste primeiro semestre já é maior do que o registrado em todo o ano passado. Destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O melhor recurso para não ser preso é pagar a dívida de pensão, se tiver condição.
Se não tiver, é justificar, por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego no mês passado ou no mês retrasado, está devendo 2 meses de pensão, é justificável. Mas continua buscando emprego, buscando trabalho, buscando ter dinheiro para sustentar a prole. Agora, alguns dizem que perderam o emprego há 2 meses atrás, mas estão quietinhos em casa esperando o tempo passar. Às vezes, quem sabe eles esquecem que eu estou devendo. Esta mulher nunca recebeu a pensão do filho, que nasceu há 2 anos. Ele exigiu o DNA, eu fiz o DNA. Após o DNA, o juiz expediu o valor que ele tinha de pagar de pensão e ele não quis pagar. Agora eu tive que entrar com execução de alimentos para ele pagar. O desemprego causado pela pandemia e o empobrecimento da população são algumas das explicações para esse aumento no número de prisões neste ano. E uma outra razão foi a recomendação do Conselho Nacional de Justiça no fim do ano passado para que os devedores voltassem a cumprir prisão em regime fechado. Para os especialistas, muito além de uma questão econômica, este é um fenômeno social com impactos a longo prazo. Se você compromete o desenvolvimento daquela criança numa determinada idade, uma insegurança alimentar que vai comprometer a trajetória dos estudos, que vai comprometer a trajetória desse investimento em capital humano, a gente está não só impactando a vida dela e da família dela no presente, mas como contratando um futuro pior, no fim das contas. Por determinação da Justiça, o José paga pensão para o filho desde 2014. O que foi acordado perante o juiz, eu sempre cumpri. Esse dinheiro é muito importante para prover a saúde e bem-estar, alimentação e lazer dele. No próximo bloco, as orientações dos especialistas depois da confirmação da primeira morte no Brasil provocada pela varíola dos macacos. A gente volta já. Estamos de volta com o Brasil TV e depois da confirmação da primeira morte de um paciente pela varíola dos macacos em Minas Gerais, a preocupação com a doença aumentou. Médicos infectologistas alertam sobre os sintomas e as formas de contágio da doença. O homem de 41 anos estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, referência em Belo Horizonte, no tratamento de doenças infectocontagiosas. A Secretaria Estadual de Saúde informou que ele nasceu em Pará de Minas, mas vivia em BH. O paciente já tinha graves problemas de imunidade, passava por um tratamento oncológico. A situação piorou depois que foi infectado pelo vírus da varíola dos macacos. Ele morreu nesta quinta-feira. É a primeira morte confirmada pela doença no Brasil. A varíola dos macacos passa de pessoa para pessoa, pelo contato com lesões ou por gotículas respiratórias. Também há transmissão por objetos contaminados, como roupas de cama. A doença pode provocar formação de erupções e nódulos na pele, deixando dolorida a região afetada, além de febre, dores de cabeça, dores musculares e fraqueza. Os sintomas podem durar de 2 a 4 semanas. A varíola dos macacos é uma doença autolimitada, ou seja, normalmente se resolve sozinha. A taxa de letalidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 3 a 6% dos casos. Aqui em Belo Horizonte, há a transmissão comunitária, ou seja, quando não é possível rastrear a origem da infecção. O vírus circula entre as pessoas, independentemente de terem viajado para outras regiões. Já se perguntou para muita gente, inclusive para mim, se eu passar perto de uma pessoa que está infectada, se eu tenho risco de infectar, como teve com a Covid. Aparentemente, não. Por enquanto, o modo de infecção é mais difícil no sentido amplo da palavra, ela é menos infectante que a Covid. Então, o contato íntimo que é o mais importante. BH concentra a grande maioria dos casos, 32. O controle da transmissão da doença exige a vigilância de novos casos e o isolamento de pessoas infectadas. A principal estratégia que podemos adotar é reduzir a disseminação do vírus. Por isso é importante as pessoas que apresentarem esses sintomas devem sim procurar atendimento médico para descartar ou não a doença e a gente possa então acompanhar e reduzir até que a vacina chegue ao Brasil para que a gente consiga vacinar especialmente os imunossuprimidos e também as gerações mais novas que não tiveram a oportunidade de vacinar contra a varíola em décadas passadas.
O microbiologista da UFMG, Flávio Guimarães da Fonseca, explica que a vacina contra a varíola humana pode ser usada para proteger da varíola dos macacos. A orientação para a população, o mais importante agora é manter a calma, sem desespero. Há vacina disponível, diferente da Covid, e quando ela surgiu que não tinha vacina, não tinha remédio, há medicamentos existentes, eles só não estão disponíveis na farmácia, porque ninguém trata varíola. Mas se houver necessidade, os governos vão atrás desses medicamentos, não vai haver aquela necessidade de desenvolvimento de uma vacina do zero. E amanhã é o dia do vira-lata, isso mesmo, o cachorro que é o queridinho dos brasileiros tem um dia só para ele. A data serve de alerta porque houve uma queda no número de adoções no país. Tem tanto Czinho aí no meio que é melhor o próprio André apresentar a família de 12 integrantes. Nós somos nós 4, Mariana, Bruna, Rafaela, eu, aí tem os cachorros, o Pitoco, a Melissa, o Mu, o Farofa, e aí vão para os gatos. Amendoim, Diná, Juma e Maria. A gatinha Juma foi a última a chegar, há mais ou menos 2 meses. Assim como todos os outros animais, ela também foi adotada. Presente de Dia das Mães. A Juma Marruá. É gostoso uma casa com animais, né? E para vivência com criança ainda, aprender realmente a lidar com o animal, lidar com outro ser, né? Ter um cuidado também com ele só tem pontos positivos. Claro que a gente pensa na despesa que uma adoção traz. Não é barato manter um animalzinho, mas organizando o orçamento dá para encaixar. Quando a gente compra ração, a gente sempre compra de ração em baciata, digamos assim. Sempre compra em quantidade. E isso já ajuda muita conta. A gente tem um calendário que todo ano tem, olha, esse mês dá para vacinar, não, esse mês não dá, então a gente vai equilibrando por conta disso, que acaba realmente dando um custo. Se o bolso aperta, o coração fica cheio. E as gêmeas de só 9 anos nem precisam de tanta experiência de vida para garantir. É muito carinho. Carinho, gratidão. Aí quando eu durmo, vem um gato ou outro. Aí eu tô com a perna assim, aí deito na minha perna, eu faço carinho e dorme comigo, aí quando de manhã tá lá. Antes de qualquer cálculo financeiro ou afinidade com algum animal, o importante mesmo é compreender a responsabilidade da palavra adoção. Com experiência de sobra, o André deixa o recado. A gente já vive numa crise eterna, né? Que toda hora tem dificuldade financeira, toda dificuldade de diversas relações. E uma relação com o animal, ela é pura, ela é simples. Você ama, você cuida, e só. E ele vai te atribuir isso. Ai, que lindo. E termina nesse fim de semana o Festival de Inverno de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Mas ainda tem muita apresentação por lá. A edição de número 52 do Festival de Inverno, que acompanhou esse ano as comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna de 22, se encerram nesse fim de semana. Ao todo serão 89 apresentações, a maioria delas de graça, para cumprir esse que é o principal objetivo do Festival de Inverno de Campos, que é aproximar o maior número de pessoas da música clássica. As apresentações foram divididas em 6 palcos espalhados pela cidade. Hoje, às 8 horas da noite, a USESP se apresenta no Auditório Cláudio Santoro. Amanhã tem a apresentação de Big Band de São Paulo às 3 da tarde no Parque Capivari, apresentação gratuita. E à noite, no grande encerramento, os bolsistas que ficam na Sala São Paulo sobem então até Campos do Jordão, sobem a serra para a apresentação final juntamente com a USESP no Festival de Inverno, que nesse ano contemplou artistas nacionais e internacionais. Pedro Melo, de Campos do Jordão. Profissionais da estética estão com os olhos numa feira em São Paulo que reúne as novidades do setor. Fórmula mágica da beleza, se existe, deve estar aqui. São 200 empresas que vieram mostrar o que há de mais moderno na busca por uma pele mais bonita, menos flacidez, gordura localizada. E de preferência com efeitos rápidos, potencializados. Este creme, combinado com uma pastilha, promete o efeito lifting, aquela esticada na pele para minimizar as rugas. Além de produtos, também tem máquinas. Para entrar nessa esteira, precisa vestir uma saia especial. A promessa nessa cápsula é queimar 1000 calorias em meia hora de caminhada. Por que é tão diferente de andar numa esteira comum? Porque ela
ela une, é um combo de tecnologias. Então tem o infravermelho que potencializa o metabolismo e acelera o fluxo sanguíneo, associado ao vácuo que gera uma pressão, ou seja, uma resistência sobre a caminhada. Se o cuidado em casa é tendência, essa empresa está lançando um equipamento em módulos que é como uma clínica de estética que cabe numa mochila. Só que o investimento inicial é de, no mínimo, R$5 mil. A gente consegue fazer tratamentos para gordura localizada, celulite, flacidez, tratamentos faciais e para o contorno corporal. Até segunda-feira, 30 mil pessoas devem passar pela 28ª Feira Estética. Os profissionais podem participar ainda de treinamentos e palestras. Então você tem um pouquinho de tudo. As pessoas que estão vindo se reciclar, aprender técnicas novas, ver produtos novos, e as pessoas que estão se formando, que estão entrando nesse mercado. Durante a pandemia, foi um mercado que muita gente buscou, ele mudou muito durante a pandemia, né? A Kalina veio do Acre para se atualizar. Todo mundo vai chegar ao verão, quer se arrumar, quer ficar mais magra, quer se cuidar, então a clínica está lotada, graças a Deus. Você vai voltar daqui cheia de novidade. Cheia de novidade, já estou mandando no WhatsApp para os clientes para comprar. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até a próxima.